Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, aos irmãos. Nós queremos continuar compartilhando a respeito da visão da corte, a maneira como nós nos relacionamos para o casamento dentro da vida da igreja. E nós temos falado, daquilo que é a visão de Deus, para que nós possamos mudar a estatística dos casamentos no Brasil e vivemos casamentos que são proféticos. Para nós, casamento é algo muito importante. Ao ministrar a visão da corte, nós estamos falando sobre casamento. E os irmãos sabem, quando você olha para a palavra de Deus, certos assuntos, e a quantidade de vezes que ele é mencionado, e o lugar que ele aparece, isso fala a respeito da importância do assunto. E os irmãos sabem que a Bíblia começa a história do homem com um casamento, Adão e Eva. Foi Deus quem inventou, foi Deus quem criou. No final do Velho Testamento, a Bíblia encerra o Velho Testamento com um relacionamento, onde o coração dos pais vão se converter aos filhos e dos filhos aos pais. Depois, no início do Novo Testamento, o primeiro milagre do ministério de Jesus é também num casamento. Começa lá. É o primeiro milagre que ele opera. E isso é um ponto importante a se perceber. E quando nós vamos para o final do Novo Testamento, o encerramento da Bíblia, acontece o último casamento. A Bíblia conclui a história do homem com o casamento entre Cristo e a sua igreja. Então, eu penso que casamento é mais do que nós apenas realizarmos um sonho, construir uma família, e criar os nossos filhos. Eu olho para o casamento com algo, o casamento para mim é algo também espiritual, porque um dia, Deus que criou o casamento, vai se casar. Então os casamentos, eles são proféticos. Os casamentos, eles anunciam o casamento que virá. E eu tenho certeza que o diabo tem todo o interesse em envergonhar os casamentos, para atingir Deus. Porque se os homens olham para os casamentos hoje e dizem, olha, se casamento é desse jeito que nós estamos vendo, então eu não tenho interesse de casar com Deus. Então eu não tenho interesse de entregar a minha vida e se tornar parte da noiva. Mas quando nós olhamos para casamentos que vale a pena serem observados e vividos, ele se torna um testemunho profético. Ele se torna um testemunho onde nós vamos dizer, olha, o que você achou? Não, eu quero esse casamento aí maravilhoso. Então nós podemos dizer, pois é, se com um homem pode ser tão bom, faz ideia, casar com Deus? Casamentos são proféticos, eles falam. Eles são um testemunho vivo do que o Espírito de Deus está preparando para aquele dia. Há algo no coração de Deus, eu tenho certeza disso. E nós queremos avançar. E nesse momento, nessa aula, eu quero falar da quinta parte a respeito da visão da corte. Eu quero falar sobre quebrando os laços de alma e a liberdade em Cristo. Essa é uma situação do passado. Quando nós vamos construir algo novo, os irmãos percebem que nós fizemos uma introdução, falamos a respeito de um fundamento da base do relacionamento do amor, mostramos um caminho de Deus, de santidade, derrubamos ali os pontos negativos do namoro, mas ainda precisamos de lidar com mais um ponto, que é o ponto dos nossos relacionamentos passados, que ainda nos afetam. A nossa alma, as nossas emoções, quando elas são feridas por relacionamentos que nós tivemos no passado, de namoro, de noivado, até mesmo de casamentos, e às vezes houve traições, abandonos, decepções, desilusões. Essas coisas nos marcaram, afetaram as nossas vidas, e elas nos prendem, nos machucam, nos marcam. Nós somos como uma maçã que caiu, está linda por fora, mas uma ferida foi feita lá dentro. E se não for tratada, os irmãos sabem, com o tempo, aquele amassado vai ficar preto e vai tomar toda a maçã, vai contaminar tudo, e precisa ser tratado.
Nós somos como uma árvore que cresce, e durante a nossa existência nós sofremos muitas coisas. Os ventos fortes que nos tentam arrancar, não é? O sol causticante que nos queima, as tempestades que tiram as nossas folhas, falando da nossa beleza, as pestes, os demônios, não é? Que vêm para nos destruir, e o pior deles, os homens, que são como machados, que nos golpeiam com palavras duras, insultos, traições, abandonos. Todas essas coisas vão marcando as nossas vidas, vão nos afetando, e nós sabemos que uma árvore afetada, ela não poderá dar frutos bons, não poderá ter uma vida, né, que flui, que frutifica. A sua raiz está consumida, contaminada, muitas vezes por ódio, por mágoas, por ressentimentos, por amargura, raiva, por dor, por tristeza. Eu vivi assim, né, eu vivia no mundo, me relacionei no mundo, fui traído, traí, entrei em relacionamentos que me fizeram sofrer, que me marcaram, e eu me lembro que quando eu me converti, eu cheguei todo armado na igreja. Me lembro que eu falei para uma irmã, que inclusive eu tinha interesse, e eu falei: olha, eu não vou casar, eu não quero saber disso, eu não quero saber de relacionamento, eu não quero saber de casamento. Mentira, era fuga, eu estava com medo. Por quê? Por causa das marcas. Eu tinha acabado de chegar na igreja, eu tinha medo de ciúmes, minha alma estava toda marcada por decepções, por desilusões. Como que alguém pode entrar num casamento dessa maneira? Eu ouço às vezes histórias. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa a respeito de uma pessoa que nós conhecemos, não é crente, se casou, né? Ela estava noiva de um rapaz, casamento marcado, descobriu que o rapaz, nessas farras de homens, num dia lá resolveu, traiu ela. Nem era um outro caso, era uma traição propriamente dita, no momento. Aquilo foi horrível, né? Uma frustração, largou desse rapaz, abandonou, estava, né? E acabou que depois passou um tempo, se casou com outra pessoa e nós os conhecemos. E agora teve um filho, e ela veio abrir com a minha esposa, que ela fica lembrando o tempo todo do outro, que ele liga para ela, dizendo que não esqueceu, que a hora que ela quiser ele está lá, e ela está balançada, não sente prazer no marido. Olha a confusão. O marido, um cara jóia, gente boa demais, e assim, tanta confusão. Para quê? São essas amarras que vão ficando do passado e que precisam ser resolvidas, para que a gente possa avançar num relacionamento saudável. Mas eu creio que a água viva do Senhor vai operar um milagre nas nossas vidas, na sua vida, que pode estar nos assistindo aqui hoje. Por que não? Deus quer trazer graça, não é, para que você se torne uma árvore boa, uma vida que vale a pena de ser vivida. Deus nos criou para viver uma vida em abundância, uma vida que vale a pena. E o nosso desejo é que cada jovem, sejam tão felizes, desfrutem de casamentos tão abençoados, quanto nós temos desfrutado. Esse é o encargo do nosso coração. E esse é o projeto de Deus, sempre foi, para a vida de cada um. Os irmãos sabem, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas a vontade de Deus é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Casamentos que valem a pena. Vale a pena, que dá vontade de voltar para casa no final do dia, encontrar a esposa, ter prazer, ter alegria, né? Eu, antes de me casar, eu tive que experimentar milagres de Deus, porque eu tinha um ciúmes terrível, sem razão. Minha mulher era uma mulher de Deus, a gente não era casado ainda, estava se relacionando, não tinha nada a ver, mas tudo que ela falava, qualquer comentário, eu já relacionava na minha cabeça, que ela deve, que lugar bonito, já deve ter ido com algum homem lá. Aquela barraca lá, sei quem tem uma, ela deve ter dormido com ele lá. Era uma coisa maligna, do inferno. E nós, inclusive, chegamos a terminar o relacionamento. Porque ela falou comigo: não vamos casar desse jeito. Eu confiava nela, mas não conseguia não ter ciúmes. Foi uma história, realmente. Eu tive que jejuar, orar, foi uma crise terrível que eu tive que experimentar, não é? Porque ciúmes é medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, feridas de rejeições que nós sofremos,
E eu tive que experimentar de um milagre de Deus. Mas não precisava ser assim. Poderia ter entrado se eu tivesse caminhado sempre nos caminhos do Senhor. Sofri por isso. Mas graças a Deus que o Senhor fez. Muitos de nós tivemos experiências de relacionamentos no mundo antes de nos convertermos, não é? Quantos de vocês tiveram algum relacionamento no mundo antes de se converter? Praticamente todo mundo, né? Quantos não tiveram, não tem problema. Graças a Deus por você também. Mas vamos ser honestos. Quantos de vocês ou foram feridos, ou tiveram decepções, ou alguma desilusão, se entregaram em relacionamentos com alguém, foram frustrados, trocados, usados? Alguém teve experiências ruins nesses relacionamentos? Todos nós, né, irmãos? O diabo é terrível, é nojento. Uma coisa terrível. Na lua de mel, na primeira noite, eu sonhei com a ex-namorada e a minha mulher com o ex-namorado dela. Olha para você ver. Sério. E nós abrimos ali um com o outro, tivemos que orar. Ataques terríveis, porque amarras do inferno, que não haviam sido resolvidas, e que nós estávamos agora lá, lutando com aquilo. Nós somos um espírito, possuímos uma alma, habitamos num corpo, o espírito foi recriado, nós nascemos de novo, o corpo será glorificado, mas a nossa alma, os irmãos sabem, a nossa mente, vontade, emoção, precisam ser transformadas, e é justamente aí que estão as amarras do diabo, onde nós precisamos entrar, lidar com elas, para que nós possamos entrar num casamento com saúde. No mundo, o nosso espírito estava distante de Deus, o nosso corpo e a nossa alma foram os mais afetados em nós, mas nesses dias o Senhor restaurará a nossa alma, como diz o Salmo 19, endireitará as nossas veredas, os nossos caminhos. O Senhor quer renovar os sonhos, restaurar a alma, o coração, para que nós possamos entrar em casamentos plenos, completamente sarados, completamente restaurados, inteiros para os nossos cônjuges, e vivemos em paz, sem culpas, sem acusações, sem desculpas, sem medos, porque é assim que tem que ser o casamento, é assim que tem que ser o relacionamento dentro da igreja. Você crê? Você crê na bondade de Deus? Você crê que Deus é bom? Você crê que Deus tem o melhor? Amém? Eu creio nisso, eu creio na bondade do Senhor. Deus é bom, Deus é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, que o Senhor tem pensamentos de paz e não de morte a nosso respeito. É isso que eu creio, não é? Planos para um futuro. Deus nos criou, a palavra de Deus diz no Salmo, né, que antes da fundação do mundo, cada um dos nossos dias foram escritos, determinados, quando nenhum deles havia existido, e isso passa pela nossa vida conjugal, pelo nosso relacionamento, pelo nosso casamento. Eu creio que Deus escreveu uma história para mim, para você, e nós queremos hoje entrar nesse caminho. Se antes vivemos os nossos próprios, agora é a hora de Deus. Talvez você chegou no meio da igreja destruído, o diabo fez e aconteceu na sua vida, e talvez você está me ouvindo aqui e fala: pastor, eu estou lascado, para mim não tem mais jeito. Não se desiluda. Agora é assim a conversa. Ok, diabo, já fez tudo que você podia, fez o melhor que você pode, tentou, ok, agora é a vez de Deus. Vamos ver o que o Senhor pode fazer, porque para o nosso Deus não haverá impossíveis, em todas as suas promessas. Ele é o Deus que transforma maldição em bênção, Ele é o Deus que faz nova todas as coisas, abre portas onde não há portas, constrói caminhos onde foram destruídos. Eu creio nisso, eu creio na restauração. Deus sabe fazer. Você hoje olha e não vê saída, mas Deus vê saída onde nós não conseguimos ver. Um casamento abençoado, santo, sem costura, sem remendo, sem separação. Deus quer manifestar a glória dEle através da nossa vida, através do nosso casamento, e amanhã vai estar aqui, né, testemunhando para outros aquilo que o Senhor tem feito. Para Ele realizar esses planos, nós então precisamos romper completamente com o nosso passado. Pastor, mas eu já não estou em Cristo, como diz 2 Coríntios, e as coisas velhas já não passaram, e tudo se fez novo. Sim, isso é uma verdade tremenda da palavra de Deus. Eu confessei ela há muitos anos na minha vida, até que ela fosse revelação. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas,
foram criados de novo, as coisas velhas e antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mas há uma diferença entre essa posição legal, oficial, e essa posição experimental. Essa é uma pura verdade. O Naor que foi traído, o Naor que traiu, que foi abandonado, rejeitado, amargurado, tarará, ele morreu, ele não existe mais. Eu sei que ele existiu, eu tenho apenas o mesmo nome que ele, mas eu não sou essa pessoa. Eu nunca conheci outra mulher, eu só conheço a minha esposa, e eu carrego essa verdade comigo há 15 anos dentro do meu casamento. Todas as vezes que às vezes eu durmo, o diabo me ataca com um sonho, alguma coisa, ele vem e eu falo, não sei do que se trata, eu não conheço essa pessoa. Eu sei que ela existiu, já me falaram, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou outro homem. Eu fui criado de novo. Essa mulher minha nunca teve outro homem, só minha, santa. Nós casamos virgens. É assim que eu creio na segunda virgindade. Nós somos novas criaturas. Amém, irmãos? Eu creio, isso não é conversa fiada, não. Isso não é só para acalentar a alma, não. Isso é crer na promessa, na palavra de Deus. Mas é necessário que, apesar de ter essa posição legal, nós venhamos a tomar a posição experimental. É como mais ou menos o seguinte: havia então poceiros na terra. O juiz executou a sentença e falou: a terra não é de vocês, vocês têm que sair. Mas se eles não querem sair, então nós temos que ir lá com a polícia e expulsá-los de lá com o mandato do juiz. É a mesma coisa. Deus já disse, nós somos novas criaturas. As coisas velhas e antigas já passaram, mas o diabo insiste em te prender lá. Então nós temos que chegar na autoridade do nome de Jesus, com os decretos da palavra, e falar: saiam! E rompam daqui, porque é ilegal. Entrar na posse, pisar na terra, essa é a diferença. Precisamos de ter uma atitude prática em relação a isso. O diabo sempre vai querer roubar o que Deus tem para nós, nos lembrando do passado. Muitas vezes existem brechas que não foram fechadas, e por isso ele tem a legalidade para agir e nos resistir. Esses são dias de nós fecharmos essas portas, corrigirmos essas coisas. E quando nós nos envolvemos com relacionamentos no mundo, nós nos ligamos, laços de alma são formados. O que é um laço de alma? É um forte vínculo entre a alma de duas pessoas. Diga comigo, laço de alma. É um forte vínculo entre a alma de duas pessoas. Esses laços podem ser bons ou ruins. Eu tenho um laço de alma forte com a minha mulher, com o meu pastor, com os meus filhos, e isso é bom. Mas quando nós nos reunimos, nos ajuntamos no mundo, muitas vezes criamos esses laços negativos. Quanto mais forte o vínculo ou o laço de alma, mais profundo, mais duradouro os relacionamentos e as lembranças. E por isso elas têm que ser tratadas. Um laço de alma pode ser descrito pela palavra unir, ou guardar, grudar em alguém como cola. Eu não trouxe aqui para mostrar para os irmãos, mas cole 2 folhas de papel, uma na outra. Deixe secar. Isso é um laço de alma. Mas depois, arranca uma da outra para você ver. Não vai sair inteiro. Qualquer laço que foi feito, que foi colado, depois vai rasgar. E pedaços vão ficar presos nos outros. O laço de alma é isso. O Senhor nos uniu a Ele, nos grudou a Ele para sempre. Não é? Mas no mundo muitas vezes isso aconteceu. E uma das formas mais importantes de laço de alma é estabelecida em um relacionamento entre um homem e uma mulher. A união é um mandamento de Deus. Deixa o homem pai e mãe e se une, tornando-se os dois uma só carne. Efésios 5:31 diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e se tornarão os dois numa só carne. E nós cremos que o relacionamento conjugal é uma figura do relacionamento com o Senhor. Nós vamos casar. A mulher foi feita de um membro do corpo do homem, para depois se unir com ele, e eu creio que o ato sexual é a consumação final dessa união. Eu creio que na verdade, o casamento é consumado no ato do sexo, na lua de mel. Naquele momento, Deus sela. Por isso as pessoas falam, olha, me entenda o que eu vou te dizer, mas de uma certa maneira, é como que Deus casasse qualquer homem que se deite com qualquer mulher. Olha, naquele ato, eles se uniram. Se tornaram um, é sério, é por isso que há pessoas que ficam endemoniadas depois de relações sexuais com outros que tinham demônio, porque transfere para ele.
Há um ato, há uma ligação, há uma abertura de porta completa na vida da pessoa. E por isso nós temos muitos problemas. Quais são as implicações de um envolvimento sexual ou de um relacionamento com intimidade? Primeiro, gera laços de almas difíceis de romper. Mesmo se o ato sexual não tenha sido consumado, mas houve intimidade, fornicação, né? Aí vem aquela coisa, eu não quero lembrar, pastor, mas eu não consigo tirar da minha cabeça. É uma base, uma fortaleza que o diabo construiu e dali está lutando para destruir a sua vida. Ele ganhou aquele espaço. Segundo, o desejo da mulher fica vinculado à primeira relação. Gênesis 3,16, a palavra de Deus diz, o teu desejo seja para o teu marido. O que vocês acham que Deus estava pensando nesse momento que ele declarou isso? O teu marido na Bíblia seria supostamente, na originalidade da criação, para o único homem de uma única mulher. E não o primeiro homem de várias mulheres, ou mesmo com os homens. Deus não planejou que o homem tivesse um monte de mulher, nem um monte, que a mulher tivesse um monte de homem. O seu desejo seja para o teu único homem. O seu desejo seja para a tua única mulher, que você vai ter na vida. O mundo distorceu isso, e aí as pessoas passam a ter muitos relacionamentos. Então qual que é o problema? É por isso que essa palavra de Deus é uma legalidade. É por isso que geralmente as mulheres que perdem a virgindade com o namorado, ou vice-versa, elas ficam presas na lembrança desses homens. Por quê? Porque o desejo dela é para o seu marido. E o marido supostamente é o primeiro homem, ou a primeira mulher com que ela teve relação. E ali está preso um laço de alma com base na palavra. E não consegue esquecer, e é uma luta, e acontece essas coisas que eu falei para os irmãos, está acontecendo com essa moça que se casou. Ela está presa no primeiro homem. E ela tem que resolver isso. Tem que romper, não é? Isso é sério. O primeiro homem que tem relações sexuais com uma mulher assume uma forma de domínio sobre ela. Motivo depois de anos a mulher se lembrar com saudades e apegos, né? E os homens também. Já contei aqui as situações. É por isso que as pessoas do mundo se separam, sabia? Ou vivem uma vida de traição. Né, porque começa a se lembrar e volta nesses assuntos e continuam presas. E nós temos que tomar uma atitude. Que nós temos no Senhor. Nós não precisamos de ter esse futuro. Nós temos o sangue de Jesus que nos lava. Nós temos a palavra de Deus que diz que nós já morremos, que nós somos novas criaturas e que essas coisas já foram resolvidas nas nossas vidas, mas nós precisamos de ter revelação, crer, entrar na posse dessas verdades. Terceiro, laços de alma gera corações fragmentados, dispersos em cada pessoa que você teve relação. Ou seja, em cada um que você se relacionou, pedaços da sua alma, do seu coração, dos seus sentimentos, das suas emoções foram ficando lá. E quando você chega no casamento sem resolver o passado, na prática, o seu coração só tem um pedaço. As suas emoções chegam em frangalhos e você não tem como dar-se completamente ao seu marido, à sua mulher, porque há pedaços presos por aí. Cada vez que você grudou num papel e não deu certo e arrancou, um pedaço foi ficando, outro pedaço foi ficando. Isso é horrível, não é? E nós precisamos de nos romper com essas cadeias. Nos tornamos um com cada pessoa que nos relacionamos sexualmente. Estão aí os versículos da palavra de Deus para embasar essa verdade. Nós distribuímos nosso coração entre várias pessoas. E depois do casamento se torna tão difícil nos entregar plenamente ao nosso cônjuge. Quarto, a transferência de espíritos. Esse é um outro problema dos laços de alma. 1 Coríntios 6,16, né, a Bíblia nos mostra que ao nos unirmos, nós nos tornamos um só corpo. E aí os demônios entram. Nós recebemos influências espirituais terríveis com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Me lembro de uma vez um rapaz, uma moça na igreja, que teve relações, né, com uma pessoa do mundo, a pessoa era crente, o outro não era, e aí a pessoa foi levada para aconselhamento, ficou possessa, e o pastor perguntou para a pessoa, você está transando com ela não, né? Não. Porque se você tiver esse demônio tá nela, está no você também agora. E a pessoa, não, porque ele era crente. Na noite, 5 horas da manhã, bateu lá na porta do pastor Luiz. Desesperado, com medo de estar possesso, porque confessando, né? E teve que ser liberto. Muitos casos de endemoniamento acontecem por transferência de espíritos,
pelo ato sexual, mas o Senhor quer quebrar todas essas cadeias hoje, amém, irmão? Nós cremos nisso. Quinto, gera a frigidez sexual nos casamentos. Deus nos manda voltar às veredas antigas dos seus mandamentos. O padrão para o relacionamento que o Senhor nos ensina é a corte com o envolvimento dos pais. Os irmãos serão protegidos como muros e não mais por si mesmos, principalmente as irmãs, não é? E poderão depois entrar e vencer todas essas situações. Muitas vezes no mundo, né, nós nos entregamos aos relacionamentos para não ficar fora da moda, para ser aceito, para não ser careta, toda aquela situação. E hoje no mundo não há relacionamento sem sexo. E a consequência é isso que nós estamos falando, são almas em frangalhos. E aí o que acontece? Ao chegarmos no casamento, nós estamos cheios de barreira, cheios de medo, de inseguranças, e não conseguimos nos entregar plenamente ao nosso cônjuge. Algumas pessoas desenvolvem até mesmo uma certa antipatia pela relação sexual, algumas mulheres acabam se enveredando para, às vezes, o homossexualismo, o lesbianismo, mas Deus não tem nada a ver com isso, não é a vontade de Deus. Deus tem para cada um de nós um caminho excelente. É impressionante, eu converso com os jovens, antes do casamento, aquela tentação terrível. Chega lá no casamento, pastor pediu prazer na minha mulher, não sei o que está acontecendo. Eu estava louco para fazer sexo com ela, agora não tem mais. Parece que foi só autorizar um negócio, parece que perdeu a graça. Não, o mesmo demônio que te queria fazer pecar e fez você entrar em relacionamentos de pecado antes do casamento, agora está na base para tirar o prazer na sua mulher no momento em que você está em legalidade com ela. Isso é sério, eu já testemunhei muitas luas de mel dessa maneira, que vieram confessar e vieram abrir. O nosso coração, ele é como uma nova terra que o Senhor nos deu. Em Êxodo 3:8 a Bíblia fala, quando nos convertermos, saímos do Egito e caminhamos para Canaã, para um lugar que mana leite e mel, que dá prazer, que é delicioso e que é maravilhoso. Essa é a proposta de Deus. A essência do homem é o coração. O Senhor nos mudou de posição, Ele nos tirou do Egito, nos levou para Canaã, de um coração de pedra para um coração de carne, diz a palavra de Deus. Ele está nos levando para viver uma vida tremenda. O nosso coração é como essa terra que o Senhor nos deu para guardar, e dela depende toda a nossa vida, nosso futuro, nosso casamento, as nossas fontes, né? E nós queremos entrar nela, mas qual que é o problema? Quando eles chegaram em Canaã, tinha gigantes lá. Tinha gigantes lá. E nós devemos expulsar, a Bíblia fala em Números 33, 50, 52, Deus falou para eles, quando vocês chegarem lá, expulsem os antigos moradores. Removam de lá, tirem eles de lá. Nós temos que expulsar os antigos namoradores. Quem são? Ex-namorados, pessoas que tivemos relacionamentos sexuais ou não, nos envolvemos emocionalmente, de alguma maneira nos envolvemos com laços de alma, quando criança, adolescente, abusos sexuais, são pessoas que nos marcaram. Segundo, devemos destruir todos os nossos ídolos e seus lugares de adoração em nosso coração. Temos que tomar uma decisão de romper. Ídolos são tudo aquilo que nos separa de Deus, que nos faz prostrar, está arraigado na nossa mente, nossa lembrança, memória. Não dá para você ficar guardando fotografias, roupinhas que você ganhou, ursinho de pelúcia dos XXX. Não, você tem que resolver essas coisas. Corta isso, joga fora, corta toda a base de lembrança, de presentes, de coisas que ficaram, e que toda vez que você olha, você lembra. Isso tem que ter uma decisão radical na sua vida, meu irmão. Tem que jogar fora mesmo, tem que romper com essas coisas. Ídolo é todo apego para trás, toda paixão que incendiou o coração, que tem alguma brasa lá, são lugares de adoração, pessoas que nós, sabe, não tem mais nada a ver, mas admira. Mas ele é um cara jóia, pastor, sabe? É legal, ele é uma pessoa boa, se ainda acalenta certas esperanças, fica com aquela coisa, sabe o que é? Está lá fora, não, ele é tão legal, só falta converter, falta tudo, minha filha, né? Falta tudo. Terceiro, temos que perdoar, a parábola do perdão, não é? Se não perdoar, o Senhor também não vai te perdoar. Nós nos tornamos escravos, diga comigo, nos tornamos escravos daqueles aos quais nós temos mágoa. Tem que haver perdão para as pessoas que te feriram. Se não houver perdão, não há como romper as cadeias. Isso é fundamental. Quarto, devemos tomar posse da terra. A qualidade da terra é boa. Na próxima aula, eu quero concluir esse assunto fazendo uma oração
de quebra de maldição com você. Amém? Em nome de Jesus. Falando a respeito do padrão de relacionamento para o casamento, a visão que o Senhor tem nos dado, a corte. E nós temos tratado na última aula, eu quero concluir agora, sobre a importância de resolver os relacionamentos passados, destruir os laços de amor. Eu estava falando em Números que nós somos como aquele povo que foi levado do Egito para a terra de Canaã, e o nosso coração é como essa boa terra, e que Deus fala que quando nós chegarmos lá nessa boa terra, nós temos que remover os antigos moradores, lidar com os ídolos, resolver essas questões, não é? E nós, em primeiro lugar, temos que expulsar, precisamos remover tudo aquilo que nos prende a ex-namorados, ex-relacionamentos, lembranças, essas coisas que são acalentadas às vezes, certas admirações. Nós temos que ser radical com isso. Radical, cortar na raiz, porque qualquer coisinha vai ser base para o diabo ficar lá lembrando. Não aceito comparações, não gosto de conversar, não converso sobre ex-namorada, eu não falo dessas coisas, já falei para minha mulher, esse assunto para mim é encerrado, não me fale de pessoas assim, não quero saber, não é uma questão de mágoa, é uma questão de romper, nós morremos, passou, não faz mais parte da nossa história, nós estamos para frente agora no Senhor, não é? Vimos que nós precisamos destruir os ídolos, que é toda aquela lembrança, como eu falei, o apego ao passado, e depois vimos no terceiro aspecto, que precisamos de perdoar. A palavra de Deus diz que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados, que nós somos atados com as cordas do nosso pecado, somos amarrados com as cordas da mágoa, não é? E nós nos tornamos escravos de pessoas as quais nós não perdoamos. É aquela história, não é? Se você não perdoa, você pode mudar lá para o Japão, mas se você tem mágoa de uma pessoa e o nome dela é Pedro, todas as vezes que a pessoa conhece um Pedro, já bate a tremedeira. Se a situação envolver um palho branco, não pode ver um palho branco na rua que, né? Credo, né? Tem que sair disso, resolver isso no seu coração, e essa é uma situação que nós temos que fazer, nós precisamos perdoar. Teve um dia na minha vida, que eu e a minha mulher, antes de nos casarmos, nos sentamos juntos, nomeamos as pessoas, renunciamos, quebramos os laços, oramos, liberamos perdão. Isso foi um ato importante que nós fizemos. Abençoamos a vida delas e nós nos vimos livres daquilo tudo. Devemos tomar posse da terra, entrar, crer que Deus tem algo novo. Tomar posse é apropriar, é fé, é declarar que você não abre mão da bênção de Deus. Amém? Posso ouvir amém de alguém? Do homem segundo o coração de Deus, comprometido, abençoado, próspero, da mulher de Deus, santa, independente, eu quero dizer algo, né, para os irmãos, independente da sua idade, independente da sua espera, das suas decepções, do seu passado, você deve crer em Deus, você deve crer em Deus, não há impossíveis para Deus. Talvez, né, alguém, pastor, eu fui mãe solteira, tenho filho, estou mais velha, perdi a esperança, não perca, Deus pode fazer todas as coisas, e você deve crer e sustentar a fé nessa nova terra. Quais são as consequências de não expulsarmos esses antigos moradores? Talvez você ache que não é sério, mas a Bíblia relata, sabia? Não dá tempo da gente ler, mas você pode anotar. Em Números 36, 33, 55, a Bíblia fala que Deus disse para eles que se eles não expulsassem os antigos moradores, eles seriam como espinhos nos olhos. Ou seja, nós não veremos o nosso marido, nossa esposa, como o melhor de Deus para nós. O diabo sempre vai trazer comparação com ex, principalmente na crise financeira, situação diversas. Por quê? Porque você não resolveu o passado. Lembranças, traições, comparações, o outro fazia de um jeito, o outro faz daquilo, um é mais romântico, o outro não é, sugestões para ligar, e assim vai, né? Toda sorte de coisas malignas. Então nós precisamos obedecer o Senhor e entrar na bênção. 2 Coríntios 5,17, então é o versículo chave. Diga comigo, os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. As coisas velhas e antigas da minha vida já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Diga comigo, eu sou uma nova criação de Deus. Eu não tenho passado. Eu sou um novo homem,
criado em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Nós somos nova criação, fomos criados novamente, as coisas antigas ficaram para trás. Gálatas 2,19 e também a parte 20, a Bíblia fala: estou crucificado com Cristo, e não sou mais eu quem vivo, Ele vive em mim. Romanos diz que nós devemos andar em novidade de vida. Mateus 18 fala que o que nós desligarmos terá sido desligado do mundo espiritual, e o que nós ligarmos será ligado. O que confessa e deixa alcança misericórdia. São versículos da palavra de Deus que te apoiam nas suas decisões, para ter efeito prático na sua vida. Cristo se entregou por nós, para nos santificar, nos purificar, por meio da lavagem de água pela palavra, para que o nosso leito seja sem mácula, sem mancha, para sempre. E o Senhor está liberando a sua palavra para mudar o curso da sua vida. E hoje, usando aqui o precioso sangue de Jesus, e crendo na cruz, nós podemos exercer autoridade sobre todas as alianças anteriores, destruí-las, removendo-as de nós, liberando o nosso controle sobre os parceiros de aliança anterior e o controle deles sobre nós. Mesmo se você teve algum contato com pessoa do mesmo sexo, homossexualismo, lesbianismo, com outras mulheres, em alguma fase da sua vida, se foi estuprada, se teve, você deve quebrar esses laços sobre a sua vida. E nesse momento, eu quero fazer um apelo para perdão e renúncia. Eu gostaria que daqui a pouco nós vamos fazer uma oração, mas desde já, enquanto eu vou terminando aqui essa parte, eu queria que, se o Espírito de Deus fosse te lembrando, nós vamos fazer algo aqui hoje. Nós vamos anotar alguns nomes que você sabe, e talvez se você nunca fez, se você já fez, não precisa, mas eu quero te dar uma oportunidade. Isso deve ser feito na ministração da aula. As pessoas devem pegar um papel, ter uma oportunidade de anotar nomes de pessoas que se relacionaram no passado, para renunciar diante de Deus, liberar perdão, Vá se entregando a Deus, vai sendo lavado pela palavra que você ouviu, vai pondo para fora, vai confessando, deixa a misericórdia de Deus te alcançar. Se há mágoa ou algum ressentimento, é o momento de liberar perdão sobre essas pessoas. Se você sentir dificuldade de confessar ou de perdoar, o aluno, e cada um de nós devemos procurar o professor, o pastor, para ser ajudado, para receber oração, para receber ministração, porque às vezes não é fácil. E nós geralmente separamos uma folha, pedimos para as pessoas escreverem os nomes, vamos fazer uma oração, nós não vamos queimar aqui agora, mas seria bom que na aula, naquele dia, você preparasse mesmo, deixa ali como a gente faz no encontro, deixa uma cruz lá, a pessoa preenche os nomes, faz a oração da renúncia que a gente vai fazer agora, e depois sai num ato profético, queima tudo aquele papel lá, rompendo definitivamente aqueles laços, E você deve orar com fé e receber a cura para a libertação de Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos fazer essa oração de renúncia agora, nesse momento. Se você lembra aí os nomes de algumas pessoas, você vai colocar diante de Deus agora, e se não, depois você põe o nome, ora de novo e põe fogo, amém? Levanta as suas mãos. Eu quero que os irmãos que estão aqui creiam, amém? Deus vai fazer na sua vida agora. Essa é uma oração poderosa de renúncia. Feche os seus olhos, eu vou orar, você vai repetindo, mas faça com fé. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu submeto a minha alma, meus desejos e minhas emoções ao Teu Espírito. Eu confesso como pecado todos os meus relacionamentos sexuais passados. O que eu ligar será ligado, e o que eu desligar será desligado. Diga: em nome de Jesus, eu me desligo de todos os laços de alma com os meus antigos parceiros sexuais, de meus relacionamentos impuros e de pessoas que eu estabeleci laços fortes de alma, mesmo sem relação sexual. Diga: eu amarro, renuncio e resisto a todo espírito maligno que tem fortalecido
esses laços de alma, ou que podem ter sido transmitidos a mim através de relacionamentos passados. Diga: purifica minha alma, me ajuda a esquecer de todas as uniões ilícitas, que eu seja livre para entregar a minha alma totalmente a Ti e ao meu cônjuge. Diga: Pai, eu recebo o Teu perdão por todos os meus pecados sexuais do passado. Eu creio que estou totalmente perdoado. Diga: graças te dou por não te lembrares mais de meus pecados. Graças te dou por me purificares de toda injustiça. Diga: agora eu estou livre para ser uma só carne com a minha esposa, escolhida no tempo perfeito. Diga: eu recebo a minha libertação de toda culpa, de toda condenação, por causa das alianças anteriores. Diga: no nome de Jesus, eu me separo de toda pessoa com a qual entrei em alianças pela relação sexual. Diga: eu destruo os seus direitos de aliança sobre mim e o meu direito de aliança sobre eles. Eu me entrego totalmente a Ti. Diga: eu libero perdão sobre estas almas. Eu abençoo e não amaldiçoo. Diga: por Tua graça, mantém-me, Senhor, santo em meu espírito, alma e corpo. Eu Te louvo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso para o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos nos assentar. Nós vamos continuar. Amém. Glória a Deus. Crê nessa verdade. O Senhor está trazendo libertação. Eu quero continuar falando do sexto aspecto, sobre uma fase da vida que tem a ver com o relacionamento, que é o momento em que nós estamos solteiros. E esse momento da vida não tem que ser ruim. Essa é a bênção de se estar solteiro. Não é de viver necessariamente para sempre, mas de se estar. Né? Como impedir que a impaciência roube o presente de estar solteiro? Aqui eu coloquei um exemplo do fio mágico, né? De alguém que achou uma bola de prata com um fio de ouro. E alguém disse para ele que toda vez que ele quisesse saltar uma parte da vida, ele puxasse aquele fiozinho e aquela passaria. Então, todas as vezes que apareciam momentos indesejosos, uma aula chata, ele puxava e a aula passava. Eu queria formar logo, puxava, já estava formado. Queria entrar na faculdade, puxava mais um, entrava logo. Queria formar, e ele foi puxando os fiozinhos. E quando ele percebeu, por causa da sua impaciência, já não tinha, a vida dele tinha terminado e tinha chegado a hora do seu enterro. Todas as vezes que a impaciência toma conta do nosso coração e nós queremos saltar momentos importantes que Deus criou, nós sofremos consequências dessas impaciências. A ironia da sua impaciência é que apenas ao aprender a esperar e ao possuir uma disposição de aceitar coisas ruins, né, e também as boas, é que nós alcançamos aquilo que de fato tem valor. O nosso namoro é ditado pela impaciência, hoje em dia, no mundo. O namoro, como nós conhecemos, é frequentemente abastecido de impaciência. E podemos relacionar muitos problemas com o namoro por causa dessa questão de tempo inadequado. Mas Deus quer que apreciemos os presentes da atual época da nossa vida. Ele quer que aprendamos a esperar o seu tempo perfeito em todas as coisas, incluindo a nossa vida amorosa. E eu quero colocar aqui 3 verdades simples que podem nos ajudar a ajustar atitudes erradas em relação à questão do tempo nos relacionamentos. Primeiro, diga comigo: a coisa certa, no tempo errado,
é a coisa errada. A nossa cultura nos ensina que se algo é bom, nós temos que buscar agora. E aí perdemos de vista o princípio da palavra de Deus das épocas. Em Eclesiastes, a palavra de Deus diz: há tempo para todo propósito na vida. Então não queira ultrapassar os tempos de Deus. E há tempo de estar casado, e há tempo de estar solteiro. Então não queira viver vida de casado quando você ainda está solteiro. Porque há um tempo para esse momento na sua vida da parte de Deus. Quando cometemos o erro de tirar uma coisa boa da sua época para aproveitá-la no momento em que nós desejamos, por causa da ansiedade, nós perdemos o melhor de Deus e temos problemas. Ou seja, por exemplo, o sexo em si é uma experiência maravilhosa, mas fora do plano de Deus, o casamento é pecado e nós colhemos problemas. É como uma fruta colhida antes de estar madura, como uma flor que foi recolhida antes de desabrochar, perde a beleza, perde o desfruto pleno. A coisa certa, no tempo errado, é a coisa errada. Segundo, você não precisa sair para comprar aquilo que não tem condição de adquirir. O tempo, em muitos namoros é assim, querem sair para comprar algo, mas não tem condição. Ou seja, o que eu quero traduzir? A intimidade custa o preço. Intimidade tem preço. Qual o preço? O preço do compromisso. Diga comigo assim: o preço da intimidade é o compromisso. Você quer intimidade? Então você tem que ter compromisso. As pessoas querem intimidade, mas não querem compromisso. Querem só aquele momento. Façamos um favor a nossos futuros cônjuges e paremos de sair, de fazer compras antes da hora. Terceiro, qualquer época da vida em que se está solteiro é uma bênção. É um presente de Deus. Eu sei que talvez há pessoas que ainda estão solteiras já queriam estar casados, mas Deus lida com cada um de nós de uma maneira. Deus é soberano. Estar solteiro é uma época da nossa vida, na maioria de nós, e por isso nós devemos ver como uma bênção, como um presente de Deus. Em linhas gerais, não é? Há uma atitude apropriada que Deus coloca nesse momento de estar solteiro e que muitas pessoas não gostam de ler 1 Coríntios capítulo 7, verso 32. Mas eu coloquei uma tradução do The Message, uma versão da palavra, que diz o seguinte, desse versículo: eu quero que vocês vivam as suas vidas o mais livre de complicações que for possível. Quando estão solteiros, vocês ficam livres para se encontrarem em simplesmente se concentrarem em simplesmente agradar o mestre. O casamento envolve em todas as tarefas da vida doméstica e em querer agradar o cônjuge, levando a tantas outras demandas da sua atenção. O tempo e a energia que pessoas casadas gastam cuidando e nutrindo um ao outro, os solteiros podem gastar se tornando inteiramente instrumentos santos para Deus. Que coisa! Paulo não está falando isso para rebaixar o casamento. Paulo não está falando isso porque ele é contra o casamento. Ele está falando apenas que há um momento da nossa vida, que é quando nós estamos solteiros, que é uma oportunidade ímpar, onde eu não tenho as coisas de casado para cuidar, e então tenho a oportunidade de enfiar a minha cara em Deus e ganhar profundidade no Senhor, criar fundamentos sólidos, para que quando eu entrar no casamento, essas riquezas, que eu só podia talvez ter conquistado no tempo de solteiro, eu tenha conseguido. Isso é bênção. É isso que ele está dizendo. Não é que ele é contra, não é? Então, não faça nada a respeito de estar solteiro. Faça algo com o estar solteiro. O que eu faço? Use esse tempo para servir a Deus. Pare por um minuto. Avalie se você está usando o presente de Deus de estar solteiro como Ele gostaria. Eu estou usando essa época da minha vida para me tornar um instrumento. Eu estou enchendo a minha vida com complicações e preocupações desnecessárias com o namoro. Estou vivendo em função de arrumar um casamento. Ou eu estou vivendo para Deus? É uma pergunta que nós temos que fazer. Essas três verdades estão baseadas na obediência e na espera. Esperar pelo tempo de Deus requer confiança. Se você não crê que Deus é bom, você não consegue esperar. Te dá ansiedade. Ai, se não vier. Ai, se não acontecer. Ai, se eu ficar para titi. Confie em Deus. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor é gracioso e Ele vai te ajudar. Nós desenvolvemos paciência ao confiar que Deus nos nega coisas boas, porque Ele tem algo melhor para nós no futuro.
Não pense que Deus se esqueceu de você e que se em determinado momento Ele não fizer nada, você vai perder a pessoa da sua vida. Não instile, disse alguém, nem permita que alguém instile no coração de suas meninas a ideia de que o casamento é o maior propósito da vida. Não faça isso. Se você fizer isso, não se surpreenda se elas noivarem com o primeiro tolo, vazio e inútil que aparecer na frente delas. Casamento não é tudo na vida. Cristo é tudo em todos. Posso ouvir amém de alguém? Coloquemos o casamento no lugar certo, não é? Mulheres e homens deveriam se casar quando é claramente a vontade de Deus para suas vidas, não porque não conseguem ministrar de outro jeito, ou por causa da pressão social, mas porque há um momento de Deus. 7, o padrão da corte é para os radicais livres, não é? Eu não vou me deter muito nesse aspecto, mas se nós queremos seguir o padrão de Deus, esse padrão é para aqueles que são radicais. E aqui nós entramos no aspecto, no 8º ponto, que é um padrão de pensamento importante de relacionamento. Quando eu penso em relacionamento, eu tenho que fazer essa pergunta: eu estou ocupado ou estou reservado? Alguém, por favor, arrume rapidamente 2 cadeiras para mim e coloque aqui na frente, preferência dessas de plástico, tá bom? Existe uma diferença entre ocupado e reservado. Ok, obrigado, pode deixar um de cada lado. Existem pessoas que estão ocupadas e existem pessoas que estão reservadas. Ocupadas são aquelas que estão casadas. Eu sou como essa cadeira, ou a minha esposa é essa cadeira. E eu estou casado, então essa cadeira está ocupada, porque alguém já sentou nela. Eu não estou mais disponível para ninguém. Eu estou casado, logo eu estou ocupado, porque eu estou casado. Amém? Diga, quem está casado, está ocupado. Mas e aquele que não está casado? Diga, ele está reservado. Ele está reservado. Por exemplo, se eu pegar aqui a carteira do irmão, me dá sua carteira, irmão. Dá aí, Joyce. E vamos supor que aqui tem uma irmã, eu sou um jovem, e falo: olha, eu te amo, eu me apaixonei por você e eu quero te abençoar. Toma essa carteira para você, cheia de dinheiro. Em dólares, né? Porque libras, que é carteira inglesa. Euro. Então, o que acontece? O que vocês acham disso? Está tudo certo? E o amor? Mas é o amor que importa, não? Não? Qual que é o problema disso? Eu estou abençoando, eu estou dando. Sabe qual é o problema? O problema é que eu estou dando para ele o que não é meu. E isso é roubo. Quando eu quero abençoar o outro com algo que não é meu, eu estou roubando a pessoa que é dono daquele objeto. E aqui é um conceito: abençoar com o que não é seu é roubo. Você tem um dono, sabia? Então aqui voltemos. Cada um de nós temos um dono. Primeiro, o seu dono é Jesus, ok? Mas a quem mais você pertence? Vamos ler a palavra de Deus? 1 Coríntios 7,4 diz, vamos ler junto? 1, 2 e... A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. É o exemplo das 2 cadeiras. Então, pera lá, de quem é o seu corpo além de Deus? O seu corpo é seu? Não, o meu corpo não é meu, ele é da minha mulher. O corpo dela não é dela, é meu. O meu coração é dela, o dela é meu. Percebe? É a palavra de Deus que está dizendo. Logo, se eu não sou o dono do meu corpo e nem do meu coração, todas as vezes que eu der esse corpo e esse coração para outra pessoa, para abençoar outra pessoa, a quem eu estou roubando? O dono. Quem? A minha mulher. Todas as vezes que nós damos algo que é dos outros para abençoar outra pessoa, isso é roubo, e roubo produz prisão. Mas aí é um conceito, não é? Conceito do reservado. Quando você nasceu, Deus bateu um carimbo na sua cabeça e disse: Giles, reservado para Silvia. Será que Deus não sabe com quem você vai se casar? Pastor, mas eu não me casei ainda, eu não tenho dono. Tem sim. Você só não conheceu ele ainda. Talvez está do seu lado, você não está imaginando. Ô glórias! Então o que acontece?
Entende? Não significa que por fato de você estar solteiro, você não tem um dono. Tem sim. O seu coração e o seu corpo é do seu futuro cônjuge. Está reservado para ele. Você acha que porque é solteiro, todo mundo agora é seu? Você não pode fazer o que quiser. Usar as pessoas não é amor. Esse comportamento deixa o coração delas em frangalhos. Então o que acontece aqui? Olha para cá. Tem pessoas que eles são essa aqui, ó. Ele não está casado. Ele está o quê então? Mas qual que é o conceito do mundo? Não é reservado, é disponível. Aí todo mundo vem e senta. Vem cá, irmão, vocês três, rapidinho aqui, dá uma sentada aqui. Senta rápido, vem. Um de cada vez. Senta, dá uma esfregada aí. Ok, saiu, largou para lá. Aí vai, senta aí, Walter. O outro namorado veio, deu mais uma sentada, não gostou, não deu certo, largou para lá. O outro chegou 4 meses depois, não deu certo o relacionamento, outro sentou e a pessoa está disponível. Ok, pode sair. Todo mundo usou, estava disponível, até o dia que chega o dono. E lê o nome dele, reservado para mim. O que é isso? Que fizeram que o que é meu. E muitas vezes, ele fala, é meu, mas eu não quero não. É terrível isso, é sério, porque você roubou. Todas as vezes. Ah, pastor, mas então, e se eu fizer a corte e não der certo? Que bênção. A corte te protege. Se você se relacionou com um irmão, não te tocou, não te amassou, não te agarrou, não pegou em você e não deu certo, ok. Você pode encontrar o irmão depois amanhã em paz, a irmã em paz, sem culpa, sem desculpas. Não toquei em você, não roubei ninguém, você não roubou seu marido, você não roubou sua futura esposa, está tudo bem, podemos nos encontrar com um sorriso nos lábios, sem nada. Isso é santo, isso é maravilhoso, amém, irmãos? Isso é de Deus. Então esse é o conceito, e nós temos que entender, né? O namoro tem uma autoestrada. Eu tenho aqui uma autoestrada do namoro, 6 pistas em São Paulo, perfeito, e você diz, vamos, é a avenida do amor, vou entrar nela. E muitos irmãos nos perguntam se existe algo errado, então, nas carícias, nos abraços, nos beijos. E eu volto a dizer, não, a questão não é essa. Pastor, mas e afinal, pode ou não pode? Que pode? Pode abraçar? Pode beijar? Pode fazer? Pode não acontecer? Me explica direito, chega no ponto. Pode o que você quiser, a vida é sua, meu irmão. Eu não vou te amarrar, não vou te segurar. Se você quer ir para um motel e lascar sua vida no pecado, vai. Mas se você quer descobrir os caminhos de Deus, entenda, santidade é um caminho. Então, a autoestrada do namoro é a estrada do pecado. Ou, quando você está no casamento, é a estrada do sexo, da santidade. Então, sabe aquelas autoestradas que você entra, você fala, não quero pecar, eu não quero chegar em São Paulo. Eu vou só agarrar, mas eu não vou transar, alguém diz. Mas quando ele chega lá na frente, na hora H, ele fala, tá ficando quente, eu tenho que voltar. Cadê o retorno? Cadê o retorno? Cadê o retorno? Cadê o retorno? Ai! Pluf. Já entrou em avenidas assim, de autopista, lá em São Paulo, nos Estados Unidos? Você está lá na frente, procura retorno e não acha? Muitas vezes o namoro é assim. A hora que vê, acha que dá conta de parar, depois é tarde demais. Isso é complicado, não é? Quando você entra, muitas vezes não tem volta. Por isso nós temos que escolher o caminho da santidade. E na próxima aula nós vamos estar compartilhando sobre o caminho da santidade, fazendo uma escolha definitiva por andar em uma vida que agrada a Deus, por andar num caminho de relacionamento que vai nos levar a um casamento abençoado e tremendo e santo da parte do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Estou atrasado. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Nós queremos continuar compartilhando essa aula a respeito de a visão da corte, o padrão de relacionamento para o casamento que nós temos adotado na vida da igreja. E nós estamos falando do 9º capítulo dessa matéria, a autoestrada do namoro. Há um caminho de santidade que nós precisamos de escolher.
nós gostaríamos de citar aqui 3 questões. Primeiro, o verdadeiro amor. O nosso espírito é novo, a mente muitas vezes ainda não foi renovada, e nós precisamos de compreender a palavra. Sabemos que na cultura do mundo, o amor muitas vezes é chamado de sexo. E por isso, na cabeça de 2 pessoas, há um conceito completamente errado, não é? Há definições erradas. Há um casal que tem uma vida sexual, de fornicações, e para eles aquilo é amor. E para outros, um casal santo que se guardou e vai dar o primeiro beijo no altar, e que estão vivendo um amor, de fato, preocupado com o outro. Conceitos diferentes, padrões de pensamentos, valores diferentes. Alguém acha, não tem nada a ver, o meu beijinho é santo. Ele não compreendeu que santidade é um caminho, que não entre no caminho que leva ao sexo se você não quer consumar. Espere. Quem ama, espera e não quer destruir o outro. Então, segunda coisa que eu preciso fazer, então eu tenho que entender esse conceito. Mas segundo, ajuste o passado. Pastor, eu estou me relacionando, como é que eu faço? Aprenda a definição verdadeira do amor. Os cristãos sempre puderam escolher entre seguir a Cristo como os discípulos ou seguir ao padrão do mundo. E Paulo, ele escreveu a carta da família e do amor para Hollywood, entre aspas. Hoje, como crentes, nós enfrentamos os mesmos conflitos, apesar de separados por 2000 anos. O caminho largo leva para a morte, mas o caminho estreito para a vida e paz. O amor me deixa fora do controle, diz o mundo. Essa é a definição de amor do mundo. O mundo nos diz que o amor está além do controle. Para quê? Para se livrar de responsabilidades. Eu fiz o que eu fiz porque estava cego de amores. Ou seja, eu estou eximindo a minha responsabilidade dos meus atos. Todas as vezes que eu coloco a culpa na paixão desenfreada. Isso não é amor. O amor não perde o controle. O amor sabe muito bem e ele escolhe, não é? Então, há uma diferença de conceito muito grande. Olha para cá, deixa eu dizer algo. O conceito de amor do mundo é o conceito daquela paixão desenfreada. Quantos de vocês assistiram aquele filme naquela época, Lagoa Azul? Lembra disso? Aí da época de muita gente aqui, né? Então, 9 semanas e meia de amor. O conceito hollywoodiano de amor é aquele. É aquela paixão louca, daquelas fantasias desenfreadas. Aquilo é amor para eles. Mas eu vou falar algo para você. O conceito de amor de Deus é um pouco diferente. É surpreendente. É tão chocante quanto às vezes um tapa na cara. Porque Deus nos chama, nos leva aos pés de uma cruz, onde tem um homem nu, sangrando, e nos diz, isso é amor. É dar a vida pelo outro. Um pouco diferente do conceito do mundo, não. Completamente. O amor não foge do controle, ele está no controle. O antídoto de Cristo para o veneno do amor centrado em si mesmo é a cruz. Se alguém quer vir após mim, toma a sua cruz e me siga. Terceiro aspecto, a prática da espera. O verdadeiro amor invalida o namoro. O namoro está centrado na alta satisfação egoísta. E antes de entrarmos em um relacionamento, então, eu preciso de fazer algumas perguntas. Quando você pensar em se relacionar, pare, faça perguntas do tipo, qual que é a minha razão real para me envolver romanticamente com essa irmã, com esse irmão? O que eu estou procurando nesse relacionamento que eu não encontraria numa amizade? Será que eu estou egoisticamente procurando a minha própria realização? O que eu estou comunicando a ela? Eu estou despertando nela emoções que não estou pronto para atender? Será que eu vou ferir essa pessoa se permitir esse relacionamento avançar? Esse relacionamento vai ajudar ou vai dificultar o caminhar dela com Deus? Seja honesto. Faça perguntas honestas. Será que essa atitude focada no outro é mais complicada, irmãos? O que os irmãos acham? Talvez. Mais santificada? Definitivamente.
É simples? É fácil? Não, mas é santo. É mais apertado, mas é mais santo. O verdadeiro amor espera, mas não apenas pelo sexo, espera pelo tempo, o tempo certo para assumir um compromisso com o tipo de amor de Deus, resoluto, incansável, totalmente compromissado. Ou seja, chegamos a uma simples conclusão nesse ponto dessa matéria. Nós não podemos amar como Deus ama e namorar como o mundo namora. Não dá. Não bate. E isso é um fato. Então nós temos que tomar uma direção, a direção da pureza. Como achar o caminho para a retidão? Queremos a pureza, mas tomamos muitas vezes atitudes que nos afastam dela. Sansão era alguém chamado para viver caminhos de santidade, mas resolveu viver perigosamente, não tinha atitudes práticas. Deixa eu dizer, não adianta no final desse seminário você tomar uma decisão, amém, eu vou fazer a corte, mas ok, quais serão as suas atitudes práticas? Sansão ficou cheirando uva, meu filho. Não dá certo, vai encontrar Dalila. Nós caímos de um passo de cada vez. Davi não caiu de uma vez. E olha que ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós temos que entender a pureza como uma busca da retidão, e não apenas como uma linha, né, da fronteira. É que eu falei, é o caminho que eu escolho entrar. Não entre pelo caminho das carícias. Sabe o que é? Alguém diz assim para mim um dia, mas pastor, se eu não abraçar, não beijar, parece que eu não tenho como demonstrar o meu carinho. Irmão, carinho não tem necessariamente nada a ver com carícias. Eu não tenho que ficar beijando na boca do pastor Luiz para falar que eu amo ele, não. Eu posso demonstrar carinho de outras maneiras, sim. Sem contar que quando você guarda para o dia do casamento, a turbina fica mais acesa. Né? A direção da pureza começa no coração. Você deve apoiá-la com decisões práticas no dia a dia. Olha, presta atenção. A pureza deve ser apoiada com decisões práticas no dia a dia. A respeito de quê? De onde, diga onde, quando e com quem eu estarei. Então, você quer ser santo, mas quer ficar dentro do carro, sozinho, debaixo da árvore escura, apaixonado? Não dá certo. Você não está querendo guardar a pureza. A pureza não é uma linha, é um princípio, é um começo de uma estrada. Muitos acreditam que esta linha é o sexo, mas não é, como eu já falei. Alguém diz, então, que diferença faz beijar e abraçar? É por esse caminho que a pureza vai para o ralo. É uma mentalidade maligna. E hoje nós colocamos diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe o caminho do namoro e o caminho da pureza. Escolhe o caminho da santidade, porque ele vai dar na vida. Deixa eu contar para você o testemunho de Billy Graham. Ele estabeleceu na vida dele uma vez o chamado super padrão, a pureza em ação. Muitos crentes tratam expressões menores de intimidades físicas como não sendo algo importante. Na opinião dessas pessoas, considera atividades íntimas como beijos, abraços e carícias como sendo nada demais. Nós somos santos, é um beijinho santo, tá? Começa dessa maneira. Mas você sabe muito bem que quando está apaixonado, um beijo na ponta do dedo, o negócio é feio. Né? Todo mundo sabe disso. É um caminho. Billy Graham foi um homem de Deus. Ele viveu numa época de grandes televangelistas. E muitos desses homens de Deus caíram. E ele, então, querendo se guardar em santidade, mantendo o padrão em temor de Deus, ele adotou algo que ele chamava de super padrão. Um padrão exagerado de santidade. Radical, extremista. Mas ele tomou uma decisão, porque ele sabia que essa questão era questão radical, porque Deus tratava ela assim. Foi Jesus que falou, se o braço direito te faz pecar, arranca. Se o olho direito te faz pecar, arranca ele daí. Porque é melhor entrar no céu com um olho só, com um braço só, do que com os dois ir para o inferno. Ou seja, uma atitude dura, uma atitude radical para não pecar. Só cai quando a gente afrouxa as rédeas. E Billy Graham, ele disse o seguinte, para muitos, né, foi uma
um exagero, mas ele tomou uma decisão, ele morava, não sei se num prédio, como era, mas que todas as vezes que ele descia de elevador, ou ele entraria num elevador, se tivesse uma mulher sozinha lá, ele sairia. Muitas vezes, quando descia os andares, ele estava só, parava num andar que não era o dele, e uma mulher entrava, ele saía. Alguém fala, mas isso é um absurdo, ele vai cair daqui para ali, o que é isso também? O que é isso? Aí também não. Eu não sei, pensa o que você quiser. Ele é um homem de Deus extremamente respeitado, e ele guardou o testemunho até hoje. Mas ele foi duro, ele foi radical, ele tomou uma decisão radical, de não abrir mão. Ele estabeleceu um padrão super elevado, pelo menos ele teve uma atitude prática em guardar a santidade. Apenas conseguimos alcançar a retidão fazendo duas coisas. Primeiro, destruindo o pecado no seu estágio embrionário. Mata agora, enquanto dá tempo. Foge da tentação. Deus diz, vamos ler juntos esse versículo? 2 Timóteo 2,22, 1, 2 e... Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Essa é a palavra de Deus. Deus, eu quero dizer algo para você. Deus não se impressiona com a sua habilidade de enfrentar o pecado. Ele se impressiona com a sua obediência em fugir dele. Isso sim. E não em querer enfrentar. Talvez você diga, um beijinho não me levará a um determinado pecado. Por um momento, meu irmão, considere que até a mais inocente forma de expressão sexual fora do casamento pode ser altamente perigosa. Você sabia que a maioria, eu não sabia disso, mas a maioria das glândulas de estímulos sexuais estão na língua? Eu queria ter trazido essa pesquisa para vocês verem. Outro dia me mostraram e eu fiquei impressionado com isso. Vamos avançar. 10º. Ok. Saiu vivo de lá, preparando-se para a prática. Vamos chegar lá no casamento agora. Acertando as contas do passado. 4 passos importantes para ajustar-se aos planos de Deus. Há algumas ocasiões em que nós vamos precisar derrubar algo para construir algo melhor. Então, primeiro, em alguns casos, o que eu faço agora? Ok, eu quero fazer acordo, quero me casar nesse padrão. O que eu faço agora? Primeiro, em alguns casos, isso vai significar o quê? Terminar o relacionamento errado. Às vezes não tem conserto. Não tem jeito. Né? Como, por exemplo, o outro é incrédulo, converteu, o outro não quer converter. Não há casamento de crente com incrédulo. Outro caso, intimidade exagerada. Você tenta, mas não consegue desvencilhar. Tem que terminar. Outro caso, não tem convicção que é a pessoa e já vai passando muito tempo. Também está na hora de largar, está só enrolando. Nesses casos, você tem que terminar o relacionamento. E termina para valer, tá bom? Não fica naquela tinhanha, não. Liga, torpedozinho, mensagenzinha, nhenhenhê. Tudo bem, tô ligando, você vai ver como é que tá. Não, para com isso. Né? Se não tem perspectiva de quando casar, não tem condição financeira, então também é hora de dar um prazo. Se não tem as bênçãos dos pais e dos líderes, também está fora. Sem maturidade, novinho demais, não tem maturidade natural, não tem maturidade espiritual, não tem os dois, não tem nada, solta. Né? Arrependimento é uma mudança de direção baseada na mudança do coração. Mas nem sempre passar limpo significa ter que terminar. Às vezes é apenas uma questão de ajuste de foco. Às vezes não tem que terminar. Às vezes aquele relacionamento dá para restaurar, dá para ajustar. Se você tiver que terminar, é o que eu falei, não tente ajustar o foco quando não é possível. Mas se for possível, ajuste, amém? Resolva isso. Segundo, faça dos seus pais os seus parceiros. 2 coisas em relação aos relacionamentos: sabedoria e prestação de contas. É ideal que essas qualidades venham dos seus pais. Se não tem os pais para apoiar, líderes mais velhos, casados, que se importam com os jovens, que podem dar esse acompanhamento, né? Então é importante fazer uma prestação de conta, falar como é que está sendo, né? Ter um compromisso de ser transparente, isso vai ajudar. Terceiro, estabeleça seus limites de proteção. Faça compromissos com seus pais ou com irmãos responsáveis. Isso vai ser bênção para guardar. Quarto, verifique quem está sussurrando no seu ouvido.
não sei, não precisa ser assim, é radical demais, né? Cuidado com essas vozes. Finalmente, fique de olho em quem te influencia, a quem ou o que você ouve, o que você lê, o que você assiste. Isso irá encorajá-lo ou conflitar com os seus compromissos. Apenas amigos, ainda que por enquanto, né? Chaves para cultivar o relacionamento com o sexo oposto fora do terreno romântico. Se você tomou a decisão, então, de deixar o romance de lado, até que esteja ok, então às vezes você avaliou tudo isso e chegou a uma conclusão, ainda não é hora. O que eu faço? Ok, se você tomou essa decisão, então, de deixar de lado por um momento, a resposta é simples. O que eu faço com o relacionamento com o sexo oposto? Amigos. Fácil? Não exatamente. Eu sei que não é simples, sei que não é fácil dizer apenas amigos, mas nós podemos tomar algumas atitudes em relação a isso. Se você ainda não está na hora de relacionar, o que você faz? Primeiro, compreenda a diferença entre amizade e intimidade. Amizade está relacionada a alguma coisa, e não com duas pessoas envolvidas. Nós fazemos algo junto. Não estou dizendo que você tem que evitar a intimidade. A intimidade é maravilhosa, mas você não deve buscá-la sem compromisso. Segunda coisa, inclua pessoas no grupo, não exclua. Não fique andando sozinho, se ainda não é a hora. É a hora de andar junto. Terceiro, procure oportunidade para servir, e não para se interter, para abençoar. O que você pode aprender sobre alguém sentado do lado dele no escurinho do cinema? Nada. Só descobrir que a mão dele é quente, só isso você vai descobrir. Mas se não é a hora, então aguarda, né? Por outro lado, o que você pode aprender sobre alguém servindo lado a lado ao Senhor com essa pessoa? Muita coisa, muita bênção. Como fazer isso? Respeitando as limitações, né, nos relacionamentos. A corte e o cavalheirismo. Deixa eu dar um parênteses aqui. Muitas irmãs me reclamam, porque depois que a gente prega essa visão, acontece um fenômeno. Os bichos ficam brutos. Não quer cumprimentar as irmãs, não é mais, perdeu o cavaleiro, não faz mais nada. Está errado. Não significa que eu não quero me relacionar agora, eu tenho que ser seco com a irmã. Pelo contrário, entre nós tem que haver um cavalheirismo santo, de abrir a porta, de ceder o lugar, né, de levar a irmã no ponto, às vezes de ônibus com guarda-chuva, porque está chovendo. Mas qual que é o problema? Tem irmã, me perdoe, mas é doente da alma. O irmão abriu a porta para ela, está interessado nela. Deu a vaga, já está apaixonada. Também não, né, irmã? Por favor, não encara as coisas assim. Aí as irmãs às vezes me reclamavam, pastor, os irmãos é seco demais. Aí eu falava com eles, irmã, por favor. Aí eles eram cavaleiros. Aí elas apaixonavam e via, pastor, você tem que tratar com aquele irmão. Me deu esperanças. E aí a hora que eu aproximei para ver, ele disse que era nada, era só amizade. Falei, qual a esperança que ele te deu? Não, o irmão abria a porta do carro, deixava eu sentar. Mas, irmão, me ajudem. Não é fácil o negócio. Mas há um cavalheirismo que deve ser cultivado. O nosso cristianismo não é tolo, ele é inteligente. Mas é importante que guardemos o coração. Né? E há 3 coisas que nós devemos fazer então para guardar. Como lutar contra os poluentes do coração? Tem 3 coisas que atacam. Diga comigo, luxúria, paixão e autopiedade. O provérbio diz, acima de tudo, guarde o seu coração. Como que eu devo fazer? Primeiro, pense no seu coração como se ele fosse um criminoso, amarrado em uma cadeira, pronto para se libertar e dar um soco na sua cabeça. É perigoso. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Diz Jeremias, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho. Então, cuidado, irmão, o coração é um perigo. Qualquer hora ele pode fazer você chutar o balde. Então, seja firme com os seus sentimentos, vigia. Segundo, imagine que o seu coração, por outro lado, é uma fonte de água fresca, que você deseja beber diariamente. Não deixe nada nem ninguém sujar essa fonte. Quando dizem amém, guarda o coração, os poluentes, a paixão. Todas as vezes que alguém tirou Deus do foco, cai na paixão. A paixão, ela está fundamentada na ilusão, naquele amor platônico, que fica sonhando e pensando acordado. Vigia isso. Luxúria é desejar algo sexualmente, que Deus não permitiu. Tira os olhos, né, de internet, dessas coisas.
E o terceiro ponto, você tem que vigiar o coração, e isso é um ponto terrível, é a autopiedade. Tadinho, eu já lá vou, e nada, ninguém me ama, eu sou patinho feio, eu não vou casar. Não, para com isso. Como dizia minha mãe, coitada, é filho de rato, que nasce pelado no meio do mato. Você tem um pai que cuida de você, amém? Que tem um plano para a sua vida. Quando sentimos pena de nós mesmos e mantemos os nossos olhos nos nossos problemas, a gente tira o foco de Deus, a gente tira o foco da única fonte de esperança. 12º, a corte com os pais. Em Êxodo capítulo 20, Deus mostrou os 10 mandamentos. O primeiro mandamento com promessa fala a respeito dos pais. A palavra de Deus diz: honra o seu pai e a sua mãe, para que te prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Mateus 15:4 diz: porque Deus ordenou, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai e a mãe, seja punido de morte. Ouça o que foi dito: honra o teu pai e a tua mãe. O Senhor quer abrir os nossos olhos, e é por isso que nós temos estabelecido essas festas da honra, não é? Se a bênção do pai e da mãe é para toda a minha vida, certamente que ela inclui também o meu casamento. Nós precisamos de honrá-los. Como que o meu pai e a minha mãe podem me proteger? Guardando, eles serão os guardiãos do nosso coração. Muitas vezes, às vezes o seu pai e sua mãe não vai querer, mas há um líder, há um homem de Deus, uma mulher de Deus mais velho, que pode ser procurado e pode apadrinhar o relacionamento. Naquela cultura antiga, nas veredas antigas de Deus, do povo judeu, os jovens guardavam seus pais. Quando um jovem queria se relacionar com uma moça, primeiro ele se relacionava com o pai dela, porque o pai dela fazia a proteção. O pai dela se relacionava, guardava o coração, para que ela não precisasse ficar lidando com aquela situação desconfortante, porque é o homem, às vezes o jovem, afoito, e aí ele vai, e a moça, não, peraí, como é que é? Ela mesma tem que ficar se defendendo, criando barreiras. E sabe qual é o problema? Aí quando ela casa, entra no casamento, acontece esse problema. Agora que pode, a barreira está lá. E agora o marido quer ter um relacionamento amplo, pleno, e a mulher está cheia de reservas. Irmãos, se casam. Pastor, eu casei, minha mulher está cheia de reserva. Por quê? Essa barreira foi você mesmo que cooperou para ela fazer. Porque naquele tempo do relacionamento, o pai dela estivesse participando, o líder estivesse participando, e guardando o coração dela, e falando para o rapaz, quieta aí. Eu assumo esse papel. Eu me coloco nessa barreira, para que ela fique livre, e quando ela entra no casamento, não há barreiras no coração dela, ela está livre, não é? É um princípio da palavra de Deus tremendo. Essa é uma vereda antiga. Lá em Provérbios, eu não vou ler, o capítulo 5 e 7, a Bíblia fala de alguns caminhos, e tem um momento ali, né, do Provérbios capítulo 7, versículo 6 a 27, a Bíblia fala, né, sobre o que nós chamamos aqui dos caminhos da prostituta. Ela fala que ela vai preparar a cama com perfumes, com cetim e barará, e vai gozar delícias de amores a noite inteira com aquele jovem. E aí alguns irmãos lêem aquilo e ficam assim pensando: minha mulher podia fazer isso comigo, mas por que ela não faz? E não tem coragem de falar. Quem foi que deu para aquela prostituta a habilidade de envolver o jovem? Foi o diabo? Não, foi Deus que criou a mulher com essa habilidade. Está entendendo? Mas porque não teve um pai para guardar, ela teve que formar barreiras para se proteger, às vezes, do relacionamento com aquele jovem, e agora ela não tem liberdade para, sabe, no casamento de crente, irmãos, ser aquela mulher maravilhosa lá, que vai preparar o quarto com perfumes e flores, e vai ser aquele romance todo com o marido dela, sem acusação. Vamos ser honestos aqui o negócio. Eu não posso falar de muita gente, mas posso falar de mim. Quantos aqui casaram, e na lua de mel, ficou aquela coisa assim: eu sei que agora eu posso, mas esquisito, agora eu estou pelado aqui com essa mulher. Um certo sentimento estranho. Alguém teve isso? Ou fui só eu? Né? É aquela coisa assim, por quê? Por causa dessas barreiras que faltou o pai para proteger, faltou o pai para guardar, né, para que aquelas habilidades
fossem colocadas ali. Pastor, tem algum exemplo de namoro na Bíblia? Tem, o de Sansão. Viu a mulher, agradou dela, atração física, quero ela como esposa, os pais não concordaram, não era crente, era tal. Problema. Quando alguém quiser relacionar com a sua filha, dá um cartãozinho do seu para ela e manda ele te procurar. Esse é o primeiro caminho. Porque se outro dia duas moças estavam conversando, e ela, filha de um dos pastores, e aí uma falou, se depender de um rapaz vir ter que casar comigo, ter que falar com você, pai, não vai querer nunca. Você é pastor? Aí a outra deu uma resposta de Deus. Ela falou, pois eu não penso assim, se não é homem para falar com meu pai, não é homem para casar comigo. Você que é mulher, né? Oh, glórias. E quando nós não aprendemos com os pais ou os líderes, depois a gente vai ter que aprender com o cônjuge nos próximos 10 anos de casamento, porque o relacionamento com os pais é que vai ensinar para a moça e para o rapaz como que se deve conversar, como que é submissão, o que é honra, o que é autoridade, e quando elas aprendem isso com os pais, entra no casamento, não tem crise com essas coisas, mas quando não aprende com os pais, vai ter que bater cabeça com o marido, não é? E nós devemos avançar. Qualidades de caráter que devem existir em um cônjuge em potencial. Ok, vai escolher alguém para casar? Olha, observe essas questões. Primeiro, tem que ser crente para valer, nascido de novo. Segundo, de preferência que tenha mais de um ano de fé e ter feito os cursos de liderança da igreja. Terceiro, deve ser uma pessoa que se aceite a si mesmo. A Bíblia nos manda amar ao próximo como a nós mesmos. Se a pessoa não se ama, não vai amar você também. Não está resolvido. Quarto, deve ser submissa aos pais e às autoridades. É necessário ter a bênção. Quinto, uma vida livre de segredos. 6, alguém que aprendeu a se entregar a Deus. 7, livre de pecado. 8, saber claramente para que foi chamado por Deus, para você depois não entrar num barco furado. 9, vida financeira controlada. O rapaz deve estar trabalhando. Quando que eu posso casar? Se a sua vida financeira dá para casar pelo menos no máximo daqui 2 anos. Se não, está desempregado, vai começar para quê? Nem sabe quando vai poder casar. Né? Não funciona. Amém? Então, esses pontos precisam ser observados. E nós precisamos de ter esses cuidados. E ter essa ação, ter essa atitude em cada momento, não é, dos relacionamentos. E eu quero dizer que nós precisamos ajudar o jovem a isso. Porque muitas vezes, né, não tem o pai, não tem a mãe, lá dentro da igreja, os pais não querem apoiar, e nessas horas, os pais, os pastores, irmãos mais velhos, os líderes, devem fazer essa função, chamar para conversar, checar como é que está sendo, conversar com a pessoa, ver que é sério, porque quando tem um pai na jogada, outra pessoa, se está pensando apenas em aproveitar, em manter um relacionamento, em um namorico, ele vai pensar 2 vezes, tem alguém sabendo, tem alguém acompanhando, tem alguém que ele tem que prestar conta, que vai se relacionar, né, que vai conversar, que vai checar, que vai ver se está indo tudo bem, né, põe a vela no meio, né, quanto mais luz melhor, porque é de Deus e vai impedir você de cair. Eu creio que esses são dias onde o Espírito de Deus está nos ensinando essas veredas antigas do Senhor, e eu creio por casamentos proféticos que vão ser tremendamente edificados e fundamentados com base na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Nós estamos na última aula a respeito do trabalho com os jovens e a visão da corte. E nesse momento nós queremos falar de um capítulo 8 dessa matéria, chamado A Hora da Verdade. Você não namora? Está doido? Alguém pode perguntar. O que fazer
quando as pessoas perguntarem por que você não entra no jogo do namoro, lá na escola, na faculdade. A pressão dos outros para que sejamos iguais, não é? Todos nós enfrentamos esse tipo de pressão. O jovem vai enfrentar terrivelmente, né, essa pressão onde ele estiver. E a nossa visão não deve ser comunicada com cinismo. Nossos jovens devem ser ensinados, né, que não deve ofender, nem passar de uma maneira sarcástica ou defensiva. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12 e 13 diz: quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Não entre nesse debate, não discuta pérolas aos porcos, né? Não compartilhe os tesouros de Deus se alguém não quer ouvir. E agora, o que eu faço? Enquanto eu estou aguardando, aproveite o tempo. Tire proveito da vida de solteiro. Casamento em mente, né? No sentido de que se encontrar alguém, está capacitado para assumir as responsabilidades. O que eu faço agora, pastor? Chega o momento que essa é uma realidade, e se Deus traz a pessoa certa na sua vida, você então vai estar em condição de fazer algo. Mas será que o fato de eu já poder me casar significa agora que eu deva ter a prioridade em buscar alguém? Será que eu devo agir como se fosse me casar agora, ou como se nunca fosse me casar? O que eu faço? Eu vou, eu busco, eu espero, eu estou pronto, estou maduro, tenho condição, estou consciente, mas eu preciso tomar uma decisão. Mexa-se enquanto espera. Diga comigo assim: mexa-se enquanto espera. Amém? Em Efésios capítulo 5, a Bíblia nos dá uma orientação. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Enquanto nós esperamos pelo que não sabemos, como por exemplo com quem ou quando nos casaremos, devemos nos mexer em relação ao que sabemos. Pratique agora, não desperdice seu tempo sonhando com o casamento e os filhos, e deixe de fazer o que pode ser feito hoje. Aprenda a servir, amar os que vivem próximo de você, e algumas práticas que você pode estar desenvolvendo, que você vai precisar no casamento. Primeiro, pratique a intimidade, aproveite para conversar, é uma oportunidade para treinar essas habilidades. Converse com seus pais, gaste tempo em conversar com as pessoas. O jovem precisa aprender a se relacionar, a se comunicar com outros. Segundo, pratique buscar a Deus com outras pessoas. Você vai precisar aprender a buscar a Deus com a sua esposa. Então você deve estimular o jovem a orar junto com outros irmãos, né? Ter essa prática. Terceiro, pratique responsabilidade financeira. É necessário que o jovem que vai se casar aprenda a lidar com as suas contas, para depois chegar em casa, nunca fez supermercado, nunca pagou conta nenhuma, não sabe de nada. Ele deve ter responsabilidades com isso, não é? Eu já ensino meus filhos desde pequeno. Quarto, pratique a paternidade ou a maternidade, aproveite a oportunidade dos sobrinhos. Todo jovem tem que ajudar a cuidar do sobrinho, uma hora ele vai ser pai, vai ser mãe, e aquilo vai servir para alguma situação, vai ser bênção, não é? Quinto, procure praticar habilidades práticas da vida, como comprar, planejar, organizar, né? Ajudar o pai a pensar. Depois, 14º ponto, cheque a maturidade para o casamento. Como ter uma visão realista? Os nossos jovens precisam cair na real quando se fala de casamento, porque tem um lado que é prático, né? Infelizmente, muitos têm uma visão editada do casamento, igual o vídeo, né, de casamento, tira as partes feias e ficam só bonita. Não, nós temos que falar francamente. O casamento é muito mais do que uma cerimônia religiosa, não é? De um evento, de uma lua de mel. Nós podemos desejar que essas garotas pensem melhor sobre o que vem depois das festividades. Será que estarão preparados para o desenvolvimento e a manutenção que o casamento exige? Posso estar preparado para ir para a cama, mas estarei preparado para os sacrifícios da vida de casado, que quem é casado sabe que tem? Essa verdade tem que ser colocada, essa realidade tem que ser posta. O que é o casamento? Eu gostaria de
encerrar esse capítulo com um poema, especialmente para os homens, a respeito de casamento. Quando um homem pedir a moça para casar, a irmã deveria falar para ele: eu vou recitar um poema para você primeiro. Você está querendo casar comigo? Então ouça-me. Esse poema diz assim: você sabe que me pediu a coisa mais cara, já feita pelas mãos acima? O coração de uma mulher e a vida de uma mulher, e o maravilhoso amor de uma mulher? Você sabe que me pediu algo que não tem preço? Assim como uma criança pede um brinquedo, exigindo que os outros morreram para obter, com o ímpeto descuidado de um garoto? Ok, você definiu meus deveres, como homem questionou, mas agora fique nas grades de minha alma de mulher, até que eu te questione. Você exigiu que sua comida estivesse sempre quente, suas meias e suas camisas sempre impecáveis. Eu exijo que o seu coração seja verdadeiro como as estrelas de Deus, e a sua alma pura como o seu céu. Você exigiu uma cozinheira para a sua comida. Eu exijo algo bem maior, porque uma costureira você quer para suas meias e camisas, ok? Eu, no entanto, procuro um homem e rei. Um rei para a maravilhosa esfera chamada lar, e um homem cujo Criador, Deus, observe como fez com o primeiro e diga: é muito bom. Eu sou formosa e jovem, mas lembre-se, o tom rosa pode desbotar dessa face jovem algum dia. Você me amará quando as folhas caírem, assim como me amou no desabrochar da primavera? Seu coração é tão forte e verdadeiro que eu possa me lançar em sua maré? Uma mulher amorosa pode encontrar o céu ou o inferno no dia em que se torna uma noiva. Exijo tudo que é grandioso e verdadeiro, tudo que um homem pode ser. Se você me der tudo isso, então darei a minha vida para ser tudo o que exige de mim. Mas se você não pode ter isso, uma lavadeira e uma cozinheira pode contratar por baixo preço, mas o coração de uma mulher e a vida de uma mulher não podem ser obtidos dessa maneira. Essa é a prova de fogo. E aí os homens falam: e nós? E nós, tem um na Bíblia que você deve ler para ela, Provérbios 31, a mulher virtuosa. Coloque ela nas suas grades e leia Provérbios para ela, e vê se ela pode ser aprovada também. Não fique para trás, não é? Ok, a corte ao casamento, passo a passo, a prática dela então. O que você faz quando acha que encontrou então a pessoa com quem vai se casar? Achei! Oh glórias! Vamos ver os estágios, né? Os estágios são esses: amizade, diga comigo, amizade casual, amizade profunda, intimidade significativa com integridade, noivado e o casamento. Vamos ver alguns princípios. Primeiro, lembre-se de suas responsabilidades de relacionamento. Essa é a primeira coisa. É amizade casual. Eu tenho que lembrar se eu estou pronto, se é isso que eu quero. A diferença entre sair é a mesma, porque agora é o seguinte: antes você era playboy e saía para apostar corrida de carro sozinho, era só a sua vida que estava em jogo. Agora tem alguém do banco. Então pensa bem, você vai tirar alguém da casa do pai dela, então avalia. Nesse momento você tem que lembrar. Antes, né, nós temos que lembrar disso. Segundo estágio, ok, legal, nós somos amigos e eu me interessei pela moça. O que eu vou fazer agora? Busque uma amizade mais profunda. Estreite a amizade com essa pessoa, é a segunda fase. Ir direto ao romance é como arrancar as flores antes que elas floresçam totalmente. Casamentos fortes são construídos numa fundação sólida de respeito, de consideração, de camaradagem. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso construir esse momento dessa amizade?
Primeiro, não abandone as rotinas, né, para passar tempo juntos. Antes, inclua o outro nas suas rotinas. Não vai avançar outra coisa. Evite, enquanto a amizade progride, evite dizer ou fazer coisas que expressem o romance. Não é hora ainda. Não se preocupe em ter que dizer nada, o outro vai ver. Ele vai perceber que você está afim dele e que ela está afim de você. Ninguém é bobo. Mas não precisa de conversar isso ainda, porque você está aproximando. Se alguém perguntar, se o outro perguntar, escuta, você está interessado em mim? Espera aí, seja apenas sincero. Não, no momento quero aproximar e quero te conhecer melhor como amigo. Não fale nada ainda, se você ainda não tem certeza. Outra coisa, não encoraje os seus amigos, né, tratar vocês como casal, ficar fazendo gracinha. Quando fizerem isso, incluam outras pessoas. Nós precisamos de paciência, né? Eu os faço jurar, diz Cânticos 8,4, fala a moça dos cânticos, não despertem e nem incomodem o amor, enquanto ele não quiser. Calma. Provérbios 29:20 diz, você já viu alguém precipitado no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. É aquela coisa assim, sabe, está na amizade, o outro percebeu, escuta, estou te percebendo, você está me ligando demais, tarará. O que está acontecendo? Você é a mulher da minha vida, a que eu sempre sonhei, já vai jurando amores. Calma, não seja tolo precipita, sabe, Deus falou comigo e vai, 3 semanas depois desistiu, Deus desistiu também. Mas Deus não tinha falado com você, mudou de ideia. Calma, não é a hora ainda, vai chegar a hora. Outro ponto, observe, espere, ore. É sempre mais sábio ter mais tempo extra para conhecer a pessoa melhor como amigo. Faça perguntas, né, para ela, baseado no caráter que eu observei na amizade. Eu considero me casar com essa pessoa, estou preparado para ir adiante nesse relacionamento, é isso que eu quero. Antes de falar, despertar o coração da outra, vai pensando, vai avaliando, vai vendo como que ela é, como que ela se relaciona com o pai, com a mãe, momento de pressão, as respostas que dá, no dia mal. Avalia, considera, olha, ora. E depois, avalie os 4 sinais verdes. Tem um sinaleirinho. A corte tem um sinaleiro, diga comigo assim, o sinaleiro da corte. Diga alto. Oh, glória, acorda, Jesus. Primeiro sinaleiro, a palavra de Deus. Qual que é o padrão? Não há casamento de crente com incrédulo. Esse é o primeiro sinaleiro. É crente, nascido de novo, certeza, testemunho, ok? Bênção, ok, sinal verde. Segundo, está pronto para o casamento? Tem uma visão clara, realista, equilibrada? Tem condição financeira? Tenho. Segundo sinal verde. Vamos avante. Terceiro, tenho aprovação e apoio dos meus pais, guardiões, mentores, líderes, amigos cristãos maduros? Porque, às vezes, você acha que está preparado para o casamento, mas não tem mais ninguém que concorda com você. Então, você tem que avaliar, minha filha. Se não tem mais ninguém concordando com esse relacionamento, tem algum problema aí. Ok, mas se está todo mundo em concordância, vem o 4º sinaleiro. Aí você tem que entrar lá, olhar para o coração e falar, e aí, tem paz? Provavelmente, se os outros estão verdes, o 4º vai estar também. Mas você tem que avaliar. Quando você pensa nesse casamento, te dá alegria, te dá paz? Ou quando você se vê casado com ela, te dá angústia? Tem que avaliar. Outro dia alguém estava casamento todo marcado, tudo pago, tudo distribuído. E um deles, não sei se eu gosto de você como amigo ou como marido, foi falar com o pastor Luísio. Eu não estava aí. O pastor falou, acaba agora. Hoje. Não pode casar com alguém assim, né? Na hora de casar está em dúvida? Que é isso? Terceiro estágio. Defina o propósito do relacionamento buscando o casamento. É a intimidade, né? Então é a hora. É a hora, agora você vai falar com ela. Agora é a hora de começar a corte aqui. Como é que vai ser? Se você é o homem, você vai falar mais ou menos assim para ela.
olha, é o seguinte, a gente está ficando mais amigo, e eu preciso ser honesto com você sobre os meus motivos. Com a permissão dos seus pais, eu gostaria de explorar a possibilidade de casamento futuro. Não estou interessado em participar do jogo do namoro. Está dizendo que vai casar com ela, mas está dizendo que o relacionamento visa isso. Eu estou pronto para ser testado por você, sua família e aqueles que são responsáveis por você. O meu desejo, irmã amada, querida minha, é conquistar o seu coração. Se você tiver os mesmos sinais verdes na sua vida, a honestidade da parte da irmã, então é dizer, ok, estou pronta para ser testada também e testar você. É uma via de mão dupla. Você está preparada para este homem especial, aproximar o seu coração, ser testado pela sua família. Se há isso, ok, então os dois aceitaram. O que eu faço agora? Procurar o pai. Honre os pais. Antes de entrar em ação, decida honrar adequadamente o pai. Peça a permissão deles para se aproximar mais da filha, com o propósito de casamento. Quando a bênção não ocorre, avalie duas coisas para tomar as decisões. Primeiro, é de Deus mesmo? Volta lá para os sinais verdes, checa tudo de novo. Caso não seja de Deus, tem um sinal fechado, desista. Após avaliar, é de Deus, mas a obstinação, ciúme possessivo, pai é doido, não quer saber, igual o irmão falou, calma. Aguarde, respeitando o momento. Mas não desista de conquistar com sabedoria, com jejum, com oração. Coração do Pai. Deus inclina o coração do rei segundo o seu querer, e nós cremos nisso. Teste e edifique o relacionamento em ambiente de vida real. Eu sempre dou um conselho para os jovens que eles me assustam. Está na corte? Ore para o negócio dar problema. Tem que conhecer o outro no negócio na hora que azeda. Tem que ver como é que ela é no dia mau. Tem que ver como é que ele é na hora que pisa no pé. Você tem que conhecer, ver as reações. Agora não é hora de ficar cego, não. É de ter os olhos abertos, amém? Tem que conhecer, ainda dá tempo. Ou avaliar. Não é que você vai procurar alguém perfeito, mas você vai descobrir o defeito e falar, não, mas eu quero assim mesmo. Não vai entrar enganado. Durante esse estágio, é uma hora de intimidade crescente, mas preste atenção, ao contrário da intimidade de muitos relacionamentos, ela tem um propósito. Durante esse estágio de teste e conquista, nós devemos procurar atividades que nos permitem servir uns aos outros e aprendermos juntos. Embora nós não temos uma cartilha para esse momento, nós podemos observar algumas coisas. Primeiro, o rapaz deve ganhar a confiança da moça. Segundo, comece a edificar um relacionamento íntimo, converse sobre os assuntos que ela gosta, que não gosta, se tem chamado, se não tem, avalie. Outro dia tinha um rapaz, dizendo, pastor, eu tenho um chamado definido, claro, e eu fui conversar com ela já me falou que ela não quer saber desse negócio, então pensa bem, pensa aí que vocês vão casar, essas coisas são sérias. Discutam, sentimentos, visões, desejos, sonhos, aprendam as convicções básicas do outro. Quando eu fui me casar, eu falei para minha mulher, ela estava formando na faculdade. Falei, escuta, você quer casar comigo? Eu tenho um chamado, eu vou ser pastor de tempo integral. Isso significa que você está casando, você está formando, você está pegando um diploma, você quer desenvolver o seu trabalho, mas pode ser que um dia Deus me chame e manda você ir atrás de mim e largar tudo e enterrar esse diploma. Você quer casar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, quero. Então tá bom. Dito e feito, já largou tudo. Tentem compreender o outro, as diferenças entre homens e mulheres, objetivos, papel, parará, o que pensa, como reage. Tente compreender as coisas que um valoriza e detesta. Comece a investir no outro em oração, cartinha, telefonema, torpedinho, flor, e assim vai, Vai conquistando o coração. Passe tempo juntos, mas principalmente com a família, mas também em alguns momentos a sós, porém em locais públicos, no shopping, no restaurante, nunca sozinho, caminhem juntos, sentem juntos, mas evite aquela mentalidade, ok, qual que é a hora então, pastor, que noivado, prontos para sempre, o período de teste da conquista do coração deve durar quanto tempo?
até o tempo que leva para se sentir confiante em relação ao casamento. Não há mais dúvida. Testei, chequei, andei, saí, vi no dia bom, vi no dia mal, estou apaixonadão. Tem que estar gamado. Não pode ficar noivo se não tiver gamado. Tem que estar com o coração conquistado. Como é que vai ficar noivo? E não é aquele negócio de noivado de 2 anos, não. Deus que me livre. Noivado, no meu conceito, noivado exige obrigatoriamente o marcar o dia do casamento. Se não vai marcar o dia, eu não faço. Vai casar que dia? Não sei. Não, então não vou noivar não. Aí. Vai noivar para quê? Noivar é pedir a mão, meu filho. Noivar significa, eu não tenho mais dúvida, vou agora, olha, presta atenção, agora, e somente agora, o camarada pode dizer, você é a mulher da minha vida. Antes não, porque depois não é, entendeu? Agora vai chegar, é ela, e eu vim cá pedir a mão dessa moça do casamento. Pede para o pai, né? Aqueles caras brabos, né? Deixa comigo, vou falar com seu pai. Pois não, sabe o que é? Então é isso aí, não é? A hora da grande pergunta, noivado. Nessa hora ela não deve ser surpresa para ninguém, não é? É um momento especial. Como ter a certeza de me relacionar somente? Pastor, eu quero casar com meu marido. Como que eu vou ter certeza que eu vou entrar na corte e vai ser ele? Não tem jeito. Ter certeza absoluta? Não tem. Mas os sinais verdes vão poder te ajudar. Reserve a paixão para o casamento. Não é? Finalmente, não vai morrer na praia, por favor. Seu relacionamento que honra a Deus, defina diretrizes claras para a afeição física. A pureza é uma direção, uma estrada que nós tomamos, não é uma linha que a gente cruza. Por favor, não dê chances ao pecado. Tire as suas mãos, mas não tire as suas roupas. Aguarda. Calma, você não está casado ainda não. O diabo adoraria estragar tudo. Não é? Esse processo todo, que vai desde a amizade até lá, ele pode ser uma bênção, mas deixa eu dizer um negócio para os irmãos. A amizade casual, profunda, a corte, o noivado, eles não vão resolver os problemas de relacionamentos do mundo. Pastor, mas eu conheço gente que fez a corte e não deu certo. O que você tem a me dizer? Enquanto pecadores como você e eu estivermos envolvidos no processo, nós vamos sempre encontrar um meio de estragar tudo. Enquanto não tiver disposição de andar no Espírito, orar, jejuar, vigiar, encher de vela e ter atitudes práticas do que eu estou pregando, a corte não vai funcionar nunca, meu filho. Isso aqui é espiritual, não é para gente natural, não. Não funciona mesmo, não. Então não é uma garantia de 100%. E nós esperamos que esse novo padrão possa trazer uma necessidade de renovação de mente, de pureza, de ousadia, de romance verdadeiro, para a história do seu amor. Deixa eu dizer algo para você. Algum dia você terá uma história de amor para contar. Como todo homem. Como que você vai reagir quando um dia você olhar para trás e olhar para a sua história de amor? Você terá lágrimas de alegria ou de remorso? O que você escolher hoje vai determinar como você vai contar essa história amanhã. Porque há caminhos que parecem bons, mas no final são de morte. Mas há caminhos que parecem duros demais, como o da corte, apertado demais, mas no final são caminhos de vida. Escolhe esse caminho, esse é o caminho de Deus. E aqui eu termino fazendo um desafio, para cada um, para você que está nos assistindo, que vai assistir o DVD, os irmãos que estão aqui. Eu sempre desafio aqueles que querem fazer a corte a fazer um voto com Deus, de se guardar santo até o altar. Todo casamento que eu faço, que é na corte, eu pergunto, é o primeiro beijo, vai beijar na boca hoje, aqui no altar, eu faço questão de honrar e falar para todo mundo. Se quiser acreditar, acredita. Um dia minha sogra foi num desses e minha esposa falou, mãe, sabia? Esse casal está dando o primeiro beijo agora. Posso fazer nada. Para o santo tudo é santo, para quem não é, não é.
Mas pense bem, eu sempre deixo claro, a palavra de Deus diz, não dá tempo de eu ler esses versículos, mas a Bíblia fala que é melhor não votar, se é para votar e não cumprir. Mas também não é vencedor aquele que fala, então não vou votar não, porque também depois não cumpro. Não, eu tenho um voto de santidade com Deus. No dia que eu me converti, eu falei, Deus, eu vou viver santo, eu não vou viver no pecado. Eu sei que existe um risco, mas eu estou decidido a lutar pela minha santidade. E eu vou em diante. Deus não se agrada de votos tolos e nem precipitados. A Bíblia fala que é laço e de Deus não se zomba. Mas é uma escolha, é uma decisão. Quem é apto para admitir, admita. E venha fazer o voto da santidade até o casamento. Eu te encorajo a escrever uma história de amor com a sua vida, que te trará orgulho. Deus já escreveu essa história de amor para você, para cada um de nós. E cabe a cada um entrar nela e ser uma voz profética daquele que será o casamento perfeito, que um dia virá, o casamento entre Cristo e a igreja. Um dia nós vamos nos casar com Deus. Vamos pensar? Como que é o nosso relacionamento hoje com o nosso noivo? Irmãos, olha para cá, eu nunca falei isso no seminário da corte, mas está me ocorrendo agora. Avalie o nosso relacionamento com o nosso noivo. Será que a maneira como nós nos relacionamos com Deus se parece com os relacionamentos do namoro reformado que muitas igrejas estão vivendo? Deus aceitaria se relacionar com alguém com brechas de pecado, intenções erradas? Será que Deus se relaciona com pessoas na carne? Não. Se o nosso relacionamento com o sexo oposto é uma sombra profética daquilo que deve ser com Deus, então o nosso relacionamento precisa ser aprovado, porque se eu não consigo me relacionar em santidade absoluta com aquele que eu posso ver, que é apenas um homem, como que eu espero poder me relacionar com Deus, o meu noivo, que é 3 vezes santo? Se você não é capaz de relacionar com uma mulher, se você não é capaz de se relacionar com um homem, por 1 ano, sem beijar, sem agarrar, sem andar na carne, que é apenas um homem de um padrão baixo de santidade, como você espera ser um vencedor e participar das bodas do Cordeiro naquele dia, que é 3 vezes santo? Sejamos honestos hoje, coloquemos a nossa santidade em xeque e deixemos que a palavra de Deus destrua pensamentos de padrões velhos, estabeleça em nós um padrão de pensamento santo, para relacionamentos de caminhos de santidade, que possamos entrar em casamentos proféticos, que vão estar dizendo na prática, se vale a pena se casar com um homem, vale a pena se casar com Deus. Que venha o noivo, e que encontre nessa terra, virgens santas, para o dia do arrebatamento. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Obrigado. Amém.